estudantes do 7º ano, tudo bem? Meu nome é Diogo, professor de matemática de vocês, e nós vamos estabelecer alguns combinados muito importantes para o desenvolvimento de todas as nossas atividades aqui. Primeiro, eu desejo que você tenha uma ótima aula de matemática. Peço licença a todos os lares que estão nos recebendo, adentrando desta sala para a sua sala, para o seu espaço aí dentro da sua casa, junto com os seus familiares. Acomode-se de maneira correta e confortável na sua cadeira, porque agora nós vamos adentrar no mundo numérico e perceber quais são as funções, quais são as características, quais são todos os detalhes a respeito do universo numérico que nos cerca, tá? Então veja só, na nossa primeiro item que nós vamos ter aqui, nós vamos caracterizar o objetivo principal da nossa aula número 1, aqui, junto com o trabalho dos conteúdos para o seu 7º ano. Veja só, o nosso objetivo principal na aula de hoje vai ser representar os números racionais, tanto negativos quanto positivos, em diferentes contextos, temas e situações problema, Números positivos, números negativos. Quais são as representações e quais são os significados que esses sinais têm para caracterizar todas as situações que a gente vive todo dia em nosso cotidiano? Qual é o significado do sinal de menos à frente de algum número? E o sinal de mais? Que informações eles nos trazem para nós representarmos, em termos de função social numérica, todas as situações problema, toda a caracterização numérica que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que na maioria das vezes a gente nem percebe que está pensando matematicamente, raciocinando matematicamente, caracterizando matematicamente todas as situações que a gente vive, inclusive agora, tá? Então veja só, para nós podermos iniciar e caracterizar tudo isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Primeiro, a organização do seu caderno de matemática. É muito importante que você execute em todas as nossas aulas, tá? Então você vai precisar do seu caderno muito bem organizado, você vai precisar de uma caneta azul ou preta, você vai precisar do seu lápis e de uma borracha. Tempo para você se organizar. Diante disso, agora você vai me acompanhar aqui numa pequena história que vai caracterizar as situações em que nós utilizamos, em contextos e em diversas situações do nosso cotidiano, os números que são racionais. Então, veja só, racionais, mas qual é o significado desta denominação para todos os números que nós trabalhamos? Aos poucos, nós vamos compondo esse significado e toda a diversidade numérica
passa a aparecer e a ter significado para você. Então me acompanhe na história em quadrinhos que tem o título Números Inteiros, mas também Racionais no Nosso Dia a Dia, de Maurício de Souza. Perceba que em cada quadro vai aparecer a correção de algumas palavras que, na época que a história foi constituída, né, ela foi caracterizada e escrita da maneira dialogada e principalmente a fala do personagem Cebolinha, que ele troca o R pelo L. Isto vai aparecer nas suas telas para você, tá? Então acompanhe comigo aqui. Olá, pessoal! Nossa turma tem uma tarefa de casa para realizar hoje, né? Temos que saber onde utilizamos os números inteiros em nosso dia a dia. Xi, Mônica, não tô afim de fazer dever de casa hoje, viu? Que chatice! Né? Diante disso, deixa de ser preguiçoso, Cascão. Já não bastasse não gostar de tomar banho? Também não gosta de estudar? Credo! Desamarra essa cara e vamos juntar a galera. Vamos aprender muito. Vamos aprender muito a caracterização de todos os números racionais nas situações que virão a seguir. Acompanhe, ó. Vamos, gente, já estamos atrasados. Calma, espera a gente, ô. Adentramos no Mercadão Limoeiro. Ó, eu acho que ficaremos com um saldo de R$ 36. Atenção agora à ampliação do seu vocabulário matemático em termos de situações que nós representamos tanto com números que são negativos quanto positivos. Veja só. Temos agora a fala da Mônica, que caracteriza a primeira situação dos saldos. Observa. Vamos pensar então, se tivermos R$ 123 e fizermos uma compra de verduras de R$ 87, qual será o nosso saldo? Como será que a gente representa isto? Veja só. Primeiro item, nós temos aqui a situação número 1, saldos. Estes saldos, eles podem se apresentar para você como positivos, quando sobra, quando você tem, e negativo, quando você tem um saldo devedor, falta, você não tem, né? E o saldo que nós temos ali caracterizado na nossa primeira situação são R$ 123 e o gasto de 87, né? Será que o saldo ao final desta operação fica positivo ou fica negativo? Temos mais ou irá nos faltar? Caracterize aqui então para nós obtermos esta diferença, realizando a operação da subtração. Observa, nós temos aqui o mais 36, por que positivo? R$ 123 menos 87. Iniciamos a subtração pela ordem das unidades. Então, perceba, nós temos ali 3 unidades menos 7. Não é possível. E aqui nós temos 3 formas de caracterizar essa situação. Temos que fazer a troca de uma dezena, que é a ordem superior, para 10 unidades. Ou aplicamos o recurso da operação da subtração, que é aquele famoso emprestar que nós conhecemos do trabalho do dia a dia da escola, né? Então, realizando esta troca, aplicando o recurso da subtração, teremos de 2 dezenas ficou uma, de esta dezena que você vai trocar para 10 unidades, nós tínhamos 3, ficamos com 13. 13 menos 7, nós vamos ter lá 6. Uma dezena na ordem superior menos 8. Perceba agora que nós precisamos fazer mais uma troca, mais uma aplicação do recurso da operação da subtração. Então, nós temos uma centena, nós vamos trocar por 10 dezenas. Perceba que nós tínhamos uma, agora nós temos 11 dezenas. Se nós temos 11 dezenas e tiramos 8, ficamos com 3. Perceba que o Cebolinha na história estava com a razão. Sobram R$ 36. Se sobra, é positivo, tá? Agora, você vai registrar a situação número 1 no seu caderno.
observa agora na continuidade que nós temos aqui. Veja, para com isso, Cascão. Pelo menos ele está tentando e está aprendendo. Para, vamos em frente. Gente, olha só, o Cebolinha está fazendo as operações no cantinho da parede. Ha, 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 ha. Olha lá, desenvolvendo todos os cálculos, assim como eu acabei de lhe pedir para você desenvolver também a organização no seu caderno de matemática, tá? Gente, R$15 é suficiente para comprarmos 4 sorvetes de R$5 cada um? Qual seria o nosso saldo? E agora? Será que sobra? Será que falta? Será que você tem esta possibilidade ou você não tem esta possibilidade? Então perceba que sempre que te sobra, é caracterizado por um saldo positivo. E quando te falta, é caracterizado por um saldo negativo. Acompanhe. Os sorvetes ficarão por 5 vezes 4, que vai ser igual a R$20. Como temos apenas R$15, ficaremos devendo R$5. Portanto, um saldo negativo. Muito bem, Cebolinha. Observe, nós temos lá um sorvete custa R$5. 2 sorvetes, R$10. 2 vezes o 5. 3 sorvetes, 3 vezes o 5, R$15. 4 sorvetes, R$20. 4 vezes o 5. Este é um raciocínio que nós aplicamos todos os dias e ele se chama raciocínio proporcional. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Muito recorrente nos saldos que nós estamos caracterizando aqui. Positivo quando te sobra, quando te favorece, e negativo quando te falta, quando te desfavorece e você não pode adquirir aquela compra ou produto com o montante, com o valor total que você tem, tá? Oba, eu acertei! Cadê o danado do Cascão que estava rindo de mim? Para já com isso, Cebolinha. Não podemos pagar com a mesma moeda. Vamos seguir. Qual será o sinal que devemos dar à altitude de um pássaro que está a 50 metros de altura? Aqui nós já adentramos a situação número 2. A altitude é positivo, ai. Parabéns! Olha só, diante disso, e que número devemos usar para representar a situação? Um peixe está a 20 metros de profundidade. Uai, que silêncio é esse? Ninguém vai responder? Cadê o Cebolinha? Responda, Cebolinha! Vamos perceber agora qual a análise que o Cebolinha precisou desenvolver para caracterizar as situações destes números, se são positivos ou se são negativos. Me acompanhe. Veja, nós temos aqui o nível do mar, né? Cujo nível do mar corresponde a 0. Tá? Acima do nível do mar, teremos altitudes representadas por números racionais positivos. Abaixo do nível do mar, medida 0, não se esqueça, nós temos as profundidades, ou seja, representado por números racionais negativos. Como exemplo, observe na tela. Nós temos o alpinista numa altitude de 30 metros, representando por números negativos ou positivos, mais 30 metros. O peixe está a uma profundidade de 30 metros, profundidade abaixo do nível do mar, menos 30, tá? É isso aí. Bem, eu acho que é menos 20 metros, pois profundidade é negativa. O Cebolinha estava com a razão após a análise, de acordo com as imagens que você está observando aí junto comigo, tá? Vamos embora para casa, está chovendo. Ufa, chegamos. Se a temperatura aqui está 23 graus acima de 0 e dentro da geladeira está 5 graus abaixo de 0, quais sinais devemos usar? E agora, como que nós vamos representar temperaturas acima de 0 ou abaixo de 0? Tá? Veja, ajudando a Mônica, nós temos aqui temperatura 0. Temperatura 0 corresponde à origem, nem positivo, nem negativo. Temperaturas abaixo de 0, negativas. Temperaturas acima de 0, positivas. Tá? Essa eu mesmo respondo. Aqui está mais 23 graus e lá dentro da geladeira está menos 5 graus Celsius. Certo, pessoal? Diante disso, acompanhe-me aqui. A situação número 3, em relação ao nível do mar, nós teremos lá profundidades abaixo do nível do mar, negativo. Altitudes acima do nível do mar, positivo.
Situação número 4, temperaturas. Nós vamos ter aqui abaixo de 0 negativo, acima de 0 positivo. Então perceba que essas duas situações que você tem aqui são bastante importantes e este é um registro que você vai realizar agora no seu caderno. Tempo para registrar. Agora que você já realizou o registro, vamos continuar aqui dando situações contextualizadas de onde você utiliza todos os números racionais, tanto negativos quanto positivos. Ainda no contexto das temperaturas, observe o mapa do estado do Paraná, que aparece diariamente em todos os seus telejornais, onde você realiza lá a visualização de temperaturas nulas, ou seja, 0 grau, também temperaturas positivas ou temperaturas negativas. Observe aqui, ó. No mapa, você vai observar tanto temperaturas positivas e aqui uma observação. Ler 2 graus Celsius em União da Vitória, por exemplo, é o mesmo que você ler mais 2 graus Celsius. Ler 7 graus Celsius em Foz do Iguaçu, por exemplo, é o mesmo que você ler mais 7 graus. Perceba que em Guarapuava, nesse contexto, de um mapa que foi constituído em 5 de novembro de 2014, né, como exemplo bem característico aqui para você, lá em Guarapuava a temperatura era de 0 grau. 0 é a origem, não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos, não é nem positiva nem negativa. E em Ponta Grossa você tem uma temperatura abaixo de 0, menos 1 grau Celsius, tá? Veja só. Contextos de temperatura, como nós caracterizamos aqui, e agora você vai observar junto comigo o tempo histórico. É uma situação que nós nos baseamos pelo nascimento de Cristo, anos
Antes do nascimento de Cristo, A.C. você caracteriza por números que são negativos. Depois de Cristo, números que são positivos. Perceba que nós estamos no ano mais 2021. Isto significa depois de Cristo, tá? E depois disso, outra situação bastante característica que você vai utilizar números positivos e negativos é com relação aos andares, acima do térreo, abaixo do térreo, né? Exatamente no térreo, você vai ter o andar 0. Acima do térreo, você vai ter os andares positivos. Primeiro andar, mais 1. Segundo andar, mais 2. Terceiro andar, mais 3. Quarto andar, mais 4. E assim por diante, tá? Agora observa aqui, andares abaixo do térreo, negativos. Na figura em questão, observe lá, salão de jogos é o primeiro subsolo, menos 1. Restaurante é o segundo subsolo, menos 2. Garagem A é o terceiro subsolo, menos 3. Garagem B é o quarto subsolo, menos 4. Tá? Agora também, essa é uma informação importante que você vai precisar registrar, acima do térreo, abaixo do térreo, tempo para que você organize o registro aí no seu caderno. Após a organização, aí impecável no seu caderno, com todas as situações que nós estamos caracterizando, tanto com números negativos quanto com números positivos, acompanhe-me agora aqui neste exemplo, aonde você vai dizer para nós destacarmos de azul quando a situação for representada por um valor positivo,
ou para colorirmos de vermelho quando a situação for representada por um número negativo. Então agora nós temos um exercício aqui que nós vamos ampliar o nosso vocabulário matemático, percebendo situações e diversos contextos que muitas vezes nos favorecem ou nos desfavorecem, né? Além disto, representados por números que são negativos ou positivos nas situações do dia a dia que nós vivenciamos, praticamos, executamos e muitas vezes a gente nem percebe. Acompanhe aqui. Primeira palavra que vai aparecer para você é crédito. Crédito é um voto de confiança, né? Um voto de confiança para você adquirir um produto, né? Uma compra qualquer e realizar o pagamento posterior. São os chamados cartões de crédito que nós temos, né? E agora, diga para nós vamos destacar essa situação que nos favorece, de azul, que caracteriza um número positivo, ou de vermelho, que caracteriza um número negativo. Observa. Azul, por exemplo, um crédito de R$1.000. Você vai caracterizar por mais 1.000, tá? Na sequência, lucro. Lucro significa ganhos, né? Quando você ganha, quando você prospera financeiramente. Isso significa que nós vamos colori-lo de azul. É uma situação que te favorece, né? Perda. Perda é algo que te desfavorece. Você vai caracterizá-la por um número negativo. Por exemplo, perda de 5 pontos em um campeonato. Você vai caracterizá-lo e representá-lo por -5. Por isso, colorimos aqui de vermelho. Tá? Falta. Falta é aquilo que você não tem. Então, uma situação que pode muito lhe desfavorecer. Neste caso, também colorimos de vermelho. Prejuízo é perda, ou seja, falta de rendimento. Neste caso, nós também vamos colorir de vermelho. Depois, uma bonificação. É um prêmio, né? Um valor que você recebe por um trabalho ou uma atividade que você bem executou. Portanto, é caracterizada por um número positivo, colorimos de azul. Depois, profundidade. Acabamos de verificar na situação de análise do Cebolinha, profundidade abaixo do nível do mar. Caracterizamos e representamos por um número negativo, colorimos de vermelho. Depois, gols pro. O que significa gols pro? São os gols que o time no jogo marca a seu favor, né? Marca. Então, se ele marca, é uma situação que favorece para que ele obtenha a vitória naquele jogo. Portanto, caracterizamos com a cor azul, é representado por um número positivo. Depois, abaixo de 0, principalmente para as temperaturas, nós temos aqui a indicação de um número negativo. Portanto, -5 graus Celsius, por exemplo, tá? E aí? Me acompanha na caracterização de todo este vocabulário que nós identificamos aqui? Então perceba e analise junto comigo o conjunto de situações que nós utilizamos, tanto números negativos quanto números positivos, de diferentes ordens, de diferentes características, para representar situações que muitas vezes a gente nem percebe no trato e na vivência diária, na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, indo ao supermercado, né? Convivendo em todos os locais e em todas as localidades que nós costumamos viver todos os dias, tá? Depois disso, nós vamos ter aqui um exercício para nós desenvolvermos. Acompanhe comigo o que o exercício está lhe solicitando. Veja, escreva o número positivo ou negativo que representa cada situação. A primeira, 10 pontos perdidos no jogo. E aí? Você vai representar por um número positivo ou negativo? 4 andares acima do térreo. Um número positivo ou um número negativo? Um débito de R$600. A temperatura de 25 graus acima de 0. Heródoto, historiador grego, nasceu no ano de 484 a.C. Agora, você vai caracterizar e registrar esse exercício aí no seu caderno, direitinho. Uma linha para cada item é o suficiente e você vai ter um tempo para registrar e para representar para nós. Tempo para você!
Tudo certo? Caderno organizado, registrou os seus enunciados e os itens A, B, C e D e E de caneta. Depois que você terminou de registrar, substituiu a caneta, pegou o seu lápis e representou todas as situações por números positivos e negativos que aparecem aí para você? Então veja só, acompanhe-me novamente nestas representações, num exercício bastante simples que você vai aí ter ele na organização do seu caderno, bem simples. Perceba que durante toda a aula de matemática não é para você registrar todas as telas e todos os slides que aparecem para você.
mas sim você vai me acompanhar e perceber quando eu sinalizar para você que é importante que você registre, mantendo a organização e os registros aí impecáveis no seu caderno de matemática, tá? Lembre-se que caderno de matemática bonito é aquele que apresenta todo o processo de resolução e as estratégias pelas quais você representa, calcula ou responde, tá? Então, seguimos aqui com os nossos combinados, caracterizando direitinho a sequência da aula de hoje que você está já registrada aí no seu caderno, tá? O exercício que ficou para você fazer diz o seguinte: escreva o número positivo ou negativo que representa cada situação. No item A, 10 pontos perdidos no jogo. Perceba que é uma situação que desfavorece aquele time ou aquele competidor. Se perdeu 10 pontos, você vai representar por menos 10, tá? Letra B. 4 andares acima do térreo. Acima do térreo é o quarto andar. Você vai caracterizar esta representação matemática, neste contexto, por um número positivo, ou seja, quarto andar mais 4. Um débito de R$600, ou seja, debitou, né? Você quitou aquela fatura, descontou esse valor da sua conta, né? Descontou esse valor da sua conta, você pagou esse valor, né? Diante disso, se descontou, você tem lá a representação por menos R$600, tá? A temperatura de 25 graus acima de zero. Perceba, acima de zero. Já é uma temperatura agradável, que a gente sente calor, né? Se é acima de zero, representamos por mais 25 graus Celsius. Aqui nós temos um comentário para fazer. Nós também temos para o corpo humano a temperatura que a gente chama de amena. Ou seja, ela é entre 18 e 19 graus. É aquela temperatura que a gente não sente nem frio e nem calor, tá? Para o corpo humano. Onde é que a gente encontra essa temperatura, né? Em regiões calcárias, cavernas de calcário, né? Nós temos essa temperatura e muitas vezes, quando varia a temperatura durante o dia, chega um momento que você percebe que você não está sentindo nem frio e nem calor. Você está confortável, você está à vontade. Essa é a temperatura que você chama amena, tá? Abaixo dela, você já começa a sentir frio. Passando do zero, temperaturas negativas, frio intenso, elas são abaixo de zero em sua representação, tá? Na letra E e última, Heródoto, historiador grego, nasceu no ano de 484 a.C. Perceba, a abreviatura que você tem ali é A.C., né? Em termos de tempo histórico, nós temos a origem, o nascimento de Cristo. Tempos históricos antes do nascimento de Cristo, vamos caracterizar por números que são negativos, ou seja, menos 484. Depois do nascimento de Cristo, números caracteristicamente positivos, após o nascimento dele, tá? Diante disso, perceba e identifique todas as representações de números inteiros e também racionais. Aliás, Diogo, por que você está falando tanto em números inteiros e também números racionais? Será que é a mesma coisa? Será que são números que identificam as mesmas situações? Eles têm a mesma representação, né? Eles caracterizam mesmos contextos ou contextos diferentes? Que ampliação em termos de conjuntos numéricos e representações de diversas situações esses nomes identificam e caracterizam para nós em nossas vivências. Perceba que nós estamos constituindo todas essas ideias e vamos passar a constituir muito mais analiticamente e matematicamente, verificando quando que você tem um número somente inteiro ou quando ele passa a ser também racional no universo numérico que nós estamos caracterizando aqui, tá? Diante disso, finalizando a nossa proposta, hoje nós aprendemos os contextos representados por números racionais negativos e positivos. Retomando alguns deles. Saldo positivo quando você tem, te sobra. Saldo negativo quando você não tem, te falta. Alguns significados importantes. Créditos, lucros, situações que lhe favorecem.
débitos, prejuízos, situações que lhe desfavorecem, os contextos das temperaturas que nós verificamos lá num mapa que aparece no nosso jornal diário de todos os dias, né? Temperaturas acima de 0, positivas, abaixo de 0, negativas, né? A temperatura nula, 0 grau, e também retomando a questão da temperatura amena para o corpo humano, né? Andares acima do térreo, positivos, abaixo do térreo, negativos. Altitudes, qual é a altitude que a gente verifica daquele avião que está passando em cima da casa da gente, né? Qual é a profundidade que aquele peixe pode nadar naquele lago que você está visitando de águas cristalinas que você pode visualizar, né? Diante disso, esta é a proposta que nós verificamos na aula de hoje. Mantenha seu caderno organizado, mantenha os registros coerentes, corretos, sistematizados da sequência que nós estamos combinando aqui. A partir de agora, você já identifica e permanece mais simples e fácil você adentrar na resolução das atividades complementares que você está recebendo do seu professor. Então, preste atenção em todas essas denominações, preste atenção nos significados que aparecem lá, desenvolva as atividades, entregue no período correto lá na sua escola para o seu professor, converse com ele, comunique-se com ele, mande suas dúvidas, estamos todos trabalhando juntos aqui. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se e até a próxima aula aqui junto comigo.